sempre me perguntam sobre diluição e infusões de fármacos, sejam eles adjuvantes, fármacos vasoativos, fármacos que apresentam uma alta concentração teoricamente para os nossos animais, assim como o Snow que está aqui hoje me ajudando, um paciente aí ao redor dos 3 quilos de peso, e isso nos fornece, quando você vai trabalhar com algumas infusões anestésicas e de vasoativos, um volume muito pequeno nesse tempo todo para você fazer essa infusão. Por exemplo, como a norepinefrina, a gente tem uma dose terapêutica aí ao redor de 0,1 a 0,3 microgramas por quilo por minuto. Não vamos discutir agora metabolismo, mecanismo de ação ou as doses usuais para os nossos pacientes, mas para a gente entender sobre esses cálculos e essas contas de diluição. Por exemplo, a norepinefrina, se eu fosse fazer no Snow, que tem aí 3 kg de peso. Então nós temos aqui o nosso peso do paciente e a gente quer saber o volume de administração desse fármaco, que é um fármaco em infusão contínua em microgramas por quilo por minuto. Então o que eu quero saber é o volume de aplicação em ml desse meu paciente no decorrer desse tempo. Então eu preciso do peso do paciente vezes a dose dividido pela concentração. Essa é a fórmula que a gente vai usar de uma maneira geral em qualquer situação, seja em medicações pré-anestésicas, seja na infusão. Eu sempre preciso ter o peso desse paciente, a dose que eu vou trabalhar e a concentração do fármaco para fazer a divisão. Essa dose, visto que pode ser uma dose de aplicação, pode ser uma dose por um determinado tempo, a gente vai ver dessas formas como a gente pode fazer nessas situações. Vamos voltar ao nosso exemplo aqui, a norepinefrina, que a gente usa nessa dose terapêutica 0,1 a 0,3 microgramas por quilo por minuto. A gente tem a norepinefrina, está aqui na minha mão, eu tenho uma ampola dela aqui, que eu trabalho e existe a concentração de 2 mg por ml. É essa apresentação que a norepinefrina vem pra gente, 2 mg por ml. Vamos tentar entender se eu fizesse a conta com essa concentração da norepinefrina. Eu quero saber o volume. Então o volume é igual ao peso do meu paciente, 3 kg, o Snow, vezes a dose. Vamos pegar a dose de 0,2, a dose média aí. Só que é 0,2 microgramas por quilo por minuto. E a concentração da minha norepinefrina é 2 mg por ml. Como que eu vou dividir microgramas por miligrama? Eu não posso fazer isso, eu tenho que igualar as unidades. Então, primeiro ponto, as unidades é de extrema importância nos cálculos de fármacos que a gente vai fazer no nosso paciente. Eu tenho sempre que igualar, dividir unidade por unidade, a mesma unidade sempre. Então como que a gente faz isso? Ou eu transformo o miligramas em micrograma, ou eu transformo o micrograma em miligrama por quilo por minuto. Vamos fazer isso então, transformando aqui em cima. 0,2 microgramas por quilo por minuto é a mesma coisa que 0,0002. Se cada 1 miligrama são 1000 microgramas. Então eu tenho a vírgula aqui, 0,2 microgramas para transformar em miligrama, 0,123, 0,0002 miligramas por quilo por minuto. Agora sim, agora eu estou trabalhando com miligrama e com miligrama, trabalhando com a mesma unidade. Quanto que dá essa conta aqui? Esse volume? 3 vezes 0,0002 é igual a 0,0006 dividido por 2 é igual a 0,003. E eu vou fazer isso em quanto tempo? Em 1 hora são 60 minutos. Então eu vou multiplicar isso daqui por 60. É igual a 0,018 ml de norepinefrina a 2 mg por ml em 1 hora de infusão para esse meu paciente de 3 kg para o Snow, por exemplo. Isso é muito pouco volume, é muito difícil de fazer isso, fazer com que a nossa bomba faça isso com uma precisão adequada. O que a gente faz então? A gente tem que trabalhar com diluições. A gente tem que procurar diluir o fármaco desse tipo. É um exemplo que eu estou buscando aqui, a norepinefrina. Eu tenho que trabalhar então com diluições desses fármacos. Como que eu faço isso? Eu tenho a norepinefrina a 2 mg por ml. Eu posso pegar uma seringa de 20, uma seringa de 10, depende daquilo que você vai fazer na infusão, e pego, por exemplo, 1 ml da minha norepinefrina a 2 mg por ml. Nesse 1 ml eu tenho 2 mg. Se eu puxar para completar 10 ml, ou seja, 1 ml da norepinefrina com 9 ml de solução fisiológica ou água para injeção,
eu vou ter 1:10. Então o que era 2 mg por ml, eu dividi por 10. Eu diluí em 10 partes, agora eu tenho 0,2 mg por ml. Concorda comigo? Acho que é por aí. Eu estou dividindo 1:10, né? Tenho uma porção do meu fármaco diluído em 9 porções do meu solvente, seja ele qual for. Eu estou diluindo então em 10 partes essa concentração da minha norepinefrina, por exemplo. Então aqui agora eu tenho uma nova concentração de 0,2 mg por ml. Pois bem, eu quero diluir um pouco mais para ter um maior volume de aplicação para esse meu paciente tão pequeno, por exemplo. Se eu completar até os 20 ml da minha seringa de 20 com solução fisiológica ou água por injeção, eu tinha 10 ml a uma concentração de 0,2 mg por ml, agora eu somei, dobrei a mesma quantidade de solvente para completar minha seringa, mais 10 ml do solvente, a solução fisiológica ou água por injeção. Quer dizer, eu dobrei o meu solvente, então eu diluí minha concentração em 2 vezes. Eu dobrei a quantidade do que diluía a minha solução. Então o que era 0,2 mg por ml passou a ser 0,1 mg por ml ou 100 microgramas por ml. Então eu tenho agora a minha nova concentração de 100 microgramas por ml. Vamos ver como que fica isso agora na nossa conta? Novamente, eu quero saber o volume para o meu paciente. Eu tenho o peso dele 3 vezes a minha dose 0. Vamos trabalhar agora com microgramas ainda para ficar diferente. 0,2 microgramas por quilo por minuto, dividido por quanto que eu falei? 100 microgramas por ml. É isso? Quanto que vai dar isso? 3 vezes 0,2 é igual a 0,6 dividido por 100 é igual a 0,06 vezes 60, que são 60 minutos, é igual a 0,36. Então em uma hora, mesmo assim, olha só como um volume pequeno, em uma hora eu vou fazer 0,3 ml dessa minha solução a 100 microgramas por ml num paciente de 3 quilos, onde eu quero fazer uma dose de infusão de 0,2 microgramas por quilo por minuto. Então é assim que a gente vai trabalhando, diluindo. Eu posso diluir mais uma vez, dobrar, diminuir pela metade a concentração dessa solução. Aí dessa forma eu vou então dobrar esse volume de aplicação, se é assim que eu quero. As bombas de infusão são dispositivos que estão aqui para ajudar a gente na nossa prática de infusões anestésicas, como adjuvantes, com os fármacos vasoativos, o paciente na anestesia ou na terapia intensiva. Antes de mais nada, a gente tem que entender qual que é o mecanismo. A partir disso, a gente consegue trabalhar com qualquer bomba. São dispositivos bastante intuitivos, não pode ser nada complicado para a gente trabalhar na terapia intensiva ou com paciente grave. Então são dispositivos que, claro, a gente tem um pouco de conhecimento para que ele serve, o que ele deve fazer, quais são os cálculos envolvidos na infusão dos vários fármacos que a gente vai ter que utilizar. Fica muito mais fácil da gente entender aquilo que a gente quer que ele faça. A gente tem que estar sempre controlando e monitorando isso daqui. Esse é um dos modelos, um tipo de bomba de infusão, uma bomba de seringa, onde ela vai infundir os nossos fármacos e pode muito bem fazer a infusão desse fármaco da norepinefrina, do exemplo que nós citamos, onde eu preciso fazer uma determinada quantidade do fármaco num período de tempo. E esse dispositivo nada mais do que vai empurrar essa seringa nesse tempo numa infusão ou numa constante, me dando essa quantidade de fármaco que eu quero que seja infundido nesse paciente nesse determinado tempo. Todo dispositivo então vai ter a maioria deles, e é bom que seja dessa forma, são dispositivos que apresentam de uma forma universal o uso de várias marcas de seringa, mas apesar disso, eles pedem para que seja cadastrada a seringa que você está utilizando na sua memória interna. Então isso é fácil, é uma questão do dispositivo também que a gente consegue chegar na configuração e cadastrar as seringas que a gente vai mais utilizar na nossa prática. A gente tem dois mecanismos básicos em qualquer bomba. A gente tem aquilo que identifica a seringa e que prende a minha seringa ao corpo dessa bomba de infusão. E a gente tem um outro braço que vai fazer ou empurrar esse êmbolo da minha seringa e fazer com que aconteça essa infusão no tempo pré-determinado. Então a gente vai lá identificar e colocar a nossa seringa do exemplo anterior, por exemplo, a nossa norepinefrina, por exemplo, diluída, feita a diluição. Eu vou colocar no corpo da minha bomba, ela já vai identificar que é uma seringa de 20 ml, eu vou confirmar e eu vou ajustar o braço onde faz a infusão para poder iniciar o ajuste e a infusão logo na sequência que a gente colocar os dados que a gente quer, tá bem? Então eu confirmo, sempre tem um botão, geralmente o botão verde é o botão que vai confirmar isso que eu estou colocando. Ela vai pedir a marca da seringa, tá? A gente vem aqui e identifica qual que é a seringa. Faz de conta que eu estou trabalhando com uma seringa BD, ok? Eu vou lá e coloco o verde.
Purgar significa preencher aquele meu equipo da seringa. Eu posso preencher ele manualmente ou eu posso fazer com que a bomba faça isso e colocar o prime, aquela primeira injeção tirando o ar desse meu equipo. Normalmente eu já preencho isso na mão e eu não peço para que a bomba faça isso, por exemplo. Então eu não vou pedir para ela purgar. E basicamente a gente tem duas formas de trabalhar com essa bomba. As bombas mais antigas, elas pedem que você faça todo o cálculo e você coloque ali exatamente qual que é a vazão que você quer, qual que é a quantidade de ml em determinado tempo ou por hora que você vai trabalhar. Por isso que é importante que a gente saiba fazer esses cálculos, essas contas, para que a gente possa de alguma forma inserir esses dados na bomba, se é a bomba mais antiga, ou se você vai trabalhar com esse modo de infusão taxa, tempo, ou você vai trabalhar com a bomba mais moderna, aí sim a gente vai colocar ali quais são os dados que a gente precisa. Mas dessa forma, eu preciso saber e conferir qual que é a quantidade de ml total por tempo que eu vou colocar. A gente fez a conta ali para esse nosso paciente, então a gente está trabalhando com a norepinefrina numa concentração de 100 microgramas por ml, onde eu quero uma infusão de 0,2 microgramas por quilo por minuto num paciente de 3 quilos. Isso nos deu uma taxa de infusão ali de 0,33 ml por hora, uma taxa bem baixa. Vamos ver se a bomba faz isso? Então eu vou lá no modo ml por hora, volume, é isso que eu vou usar aqui a programação. Uma taxa, um volume total que eu quero de infusão, vamos colocar ali um volume total de 10 ml, um volume total para que a bomba infunda. E qual que é a vazão que eu quero? Ml por hora. Eu falei 0,33, é isso? 1, 2, 3. 0,3 ml por hora. Essa é a vazão que eu quero que a bomba faça. Ela vai dizer que a programação está completa e vai pedir para eu iniciar a infusão. Vou apertar o verde novamente e a infusão vai ser iniciada. 0,3 ml por hora foi a conta que eu já fiz previamente, sabendo a conta lá, volume é igual peso vezes dose dividido pela concentração do fármaco. Eu já fiz essa conta previamente e eu já inseri totalmente esse volume da taxa que eu quero que ela infunda. Essa é a primeira forma que eu tenho de programar a minha bomba de infusão. Uma segunda forma é a gente colocando quais são todos esses dados para que a bomba mesmo calcule e faça esse cálculo da infusão sem que eu precise fazer isso previamente. É a programação onde eu tenho peso, concentração, dose diretamente na bomba. Algumas bombas mais modernas conseguem fazer isso diretamente para a gente, não sem precisar fazer essa conta antes. Novamente, eu vou lá, insiro a seringa, ajusto o braço que empurra o êmbolo, vai identificar que é uma seringa de 20 ml, eu vou dar OK. Ela vai pedir qual que é a marca, eu coloco a marca e dou OK da minha seringa. Não vou purgar necessariamente nessa situação. Eu vou aqui em programações. Aqui está a primeira programação ml por hora, que é a programação de vazão. E aqui é uma programação de taxa. E aqui eu vou em outros e vou pegar lá o modo de programação, peso, concentração, dose, que é o que eu vou fazer agora nessa situação. Eu vou lá então, vou cancelar essa infusão que eu estava fazendo anteriormente. E eu vou inserir os dados do meu paciente e os dados do fármaco que eu vou trabalhar. O peso do meu paciente, como eu disse, o Snow ali, ele tem 3 quilos. Ok. Quilos, não gramas. Ok. A concentração desse fármaco, a gente falou ali que é o fármaco agora que eu dividi e refiz essa concentração. Ele tem 100 microgramas por ml ou 0,1 miligramas por ml. Não é isso que a gente tinha refeito? Vamos lá então colocar 0,1 miligramas por ml. Ele me pede para eu confirmar a unidade também. Ok. Qual que é a dose que eu vou trabalhar? 0,2, era isso que nós tínhamos falado, 0,2 microgramas por quilo por minuto. Então eu vou colocar a dose que eu vou trabalhar. E ali está então a minha vazão que ele calculou, 0,3 ml por hora. Por que é importante que eu saiba como que é a conta? Porque a bomba vai pedir para você confirmar se essa vazão está certa. Tudo, claro, ela faz automaticamente, mas você tem que saber qual que é o mecanismo que se faz essa conta para você dar um double check, é um mecanismo de segurança da bomba onde você vai confirmar se a conta que ela fez está certa, se o volume que ela está fazendo de aplicação nesse nosso paciente é um volume correto. Então sempre existem dispositivos de segurança e isso, claro, aquilo que nenhuma máquina vai fazer é aquela confirmação, aquele toque pessoal que nunca vai substituir a pessoa trabalhando ali, mas confirmar e fazer essa reconfirmação, esse double check, para que a gente consiga infundir com segurança esse fármaco ao nosso paciente. Confirma esse volume, 0,3 ml por hora, é aquilo que nós tínhamos calculado. Isso confirma, sim. Dose de indução? Não. Normalmente a gente não faz dose de indução inicial aí em fármacos vasoativos. Não. Programação completa. Ali a gente dá a vazão 0,3 ml por hora.
a concentração de 0,1 mg por ml nessa dose de 0,2 microgramas por quilo por minuto no nosso paciente. Aperta o verde e ela vai iniciar essa nova infusão com a mesma taxa que estava sendo aplicada anteriormente, onde eu coloco diretamente, faço essas contas previamente, não é a bomba que faz, mas eu que faço e insiro a taxa de infusão, o volume de vazão do meu fármaco. Agora aqui a bomba calculou tudo, mas eu sim conferi e verifiquei que esses dados estavam corretos. Essa é uma forma de se fazer, não existe nada, nenhum segredo, são contas extremamente fáceis, mas que a gente tem que entender um pouco como funcionam as unidades e como que eu uso essas fórmulas para inserir e ajudar os dispositivos a trabalharem e conferir sempre como eles estão trabalhando.